que nunca é sobre nós. Por mais que você tenha uma história linda, não é sobre você ficar apresentando, se divulgando somente, mas é sobre a transformação que a sua história, que a sua mensagem vai gerar na vida de outras pessoas. Quando eu corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria de mim. Não troque propósito por propostas. Nessa jornada da construção do legado, nós devemos defender causas e não coisas. Sejam muito bem-vindos ao Global Talks, um podcast onde vocês vão receber aqui um conteúdo de altíssimo valor, com convidados ilustres, pessoas visionárias que têm construído um legado e também com mentalidade empreendedora. Nós vamos trazer aqui histórias inspiradoras para você e hoje nós temos uma convidada memorável, né? Essa palavra, quando a gente fala memorável, a maioria das pessoas já sabe, né, a quem se remete, porque ela de fato é memorável. Inclusive, eu vou perguntar para ela aqui, né, como começou, como é que ela escolheu essa expressão e tem sido uma marca dela, inclusive, e nós estamos a receber com muito carinho e com muita honra a nossa querida Tati Deandela. Um prazer estar aqui, viu, Bárbara, audiência, muito feliz de estar aqui para compartilhar esse movimento dos memoráveis com todos. Muito bom. Eu sou aluna da Tati, inclusive, né? É uma das minhas mentoras. Inclusive, eu fui fisioterapeuta por 11 anos e uma das coisas que me estimulou a seguir a carreira das palestras foi justamente a Tati, o trabalho que ela faz, que me inspira muito, né? E eu tive essa visão de não só entregar uma mensagem nas palestras, mas eu percebi o que envolve esse trabalho, né? Que o palestrante, ele tem um papel muito importante, se ele souber que, de fato, a mensagem é mais importante que o mensageiro. Muitas vezes a gente vê pessoas querendo se destacar, querendo fama, querendo palestrar por status, construir autoridade, e às vezes não tem essa essência que eu vejo em ti, Tati. Então, uma das coisas que eu mais admiro no teu trabalho é mesmo a tua essência, a forma genuína e verdadeira como você faz a sua entrega, a sua humildade, a sua simplicidade, né? Nós nos conhecemos pessoalmente em 2022 e mesmo com a fama, mesmo com tudo que você vem construindo, você não perdeu a tua essência, a tua humildade, e eu admiro muito isso em você também. Quero obrigada. Te parabenizar por isso. Uma coisa que eu sempre falo, assim, desse movimento dos palestrantes, é que as pessoas falam, nossa, eu tenho uma história linda, eu tenho muito conhecimento, eu preciso levar isso pro mundo, e sim, é um chamado, né? Então, eu falo, se você tem tanto, você precisa transbordar na vida de outras pessoas. Só que a gente tem que entender que nunca é sobre nós, por mais que você tenha uma história linda, não é sobre você ficar se apresentando, se divulgando somente, mas é sobre a transformação que a sua história, que a sua mensagem vai gerar na vida de outras pessoas. Então, eu sempre trabalho esse lema com a nossa comunidade de memoráveis, que nunca é sobre nós, mas sempre é sobre a transformação que você vai gerar no mundo. E uma coisa que me inspirou muito, eu sempre acompanho pessoas de sucesso, pessoas que não só têm dinheiro, fama, resultados, mas principalmente que deixaram um legado. Eu sei que legado é uma palavra forte para você, a gente estava até, antes de começar o podcast, falando sobre isso aqui, a importância da gente fazer algo nesta vida que dure muito mais do que a nossa própria vida, né? E aí, quando a gente vai estudando, assim, sobre legado e sobre o que a gente vai fazer e vai deixar para a humanidade, eternizar, eu vejo o quão poderoso é a gente poder se desafiar, ter a coragem, ter a ousadia de levar a nossa mensagem para o mundo para inspirar outras pessoas. E uma das pessoas que me inspirou muito foi o Tony, fundador da Zappos, que é uma empresa que não só cresceu muito, mas ele ficou tão rico que ele chegou a comprar um terço de Las Vegas. Uau. E no livro dele, Satisfação Garantida, tem uma frase que me tocou muito, que ele fala assim, quando eu corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria de mim. Quando eu comecei a correr atrás do meu propósito, o dinheiro correu para mim. Uau. Então eu vejo que fama, dinheiro, status, autoridade, poder, é uma coisa que o palco gera naturalmente, é uma coisa que você está não só na internet, não só em grandes palcos, você vai conquistar, mas isso não é o objetivo principal, isso é consequência. E quando a pessoa faz com muita verdade, com muito propósito, isso é algo que acontece de uma forma muito natural, é consequência de um trabalho bem feito, um trabalho de excelência, sabe? E aí é mais sustentável, porque também quem faz só pelo dinheiro, a pessoa desiste muito fácil, porque tem as suas barreiras, tem seus obstáculos também, mas quando a pessoa faz por propósito, as outras coisas vêm, sabe? Eu até tenho 2 lemas que eu levo comigo, aproveitando isso,
que é não troque propósito por propostas, que a gente vê acontecer muito por aí, as pessoas às vezes recebem uma proposta e às vezes se desvia do caminho. Sim. E outra coisa também é que quando você, nessa jornada da construção do legado, nós devemos defender causas e não coisas. E algumas pessoas vão muito ali pelo material mesmo, né? E acabam por se perder no meio do caminho, principalmente quando atinge a fama, quando atinge o sucesso, né? Algumas coisas assim. Aqui, nós estamos em Portugal, né? Gravando aqui esse episódio. A Tati no Brasil é muito conhecida, em vários países, inclusive. Mas se apresenta um pouco também para quem ainda não te conhece, Tati. Fala um pouco da tua história, dos teus livros, né? Da tua jornada. Ai, que legal. Ó, tô muito feliz de estar em Portugal. A gente fez o nosso primeiro evento aqui, foi um sucesso. Pretendo voltar várias vezes, inclusive. Foi muito recebida, assim, com carinho. O público daqui é muito hospitaleiro, né? Muito receptivo. Então, eu me senti muito amada, muito querida aqui. E quero estar sempre em contato com essa cultura. E é legal porque a minha história, eu vejo que tem muitas pessoas, assim, que já nasceram tendo resultado, ou com algum talento, ou com algum dom, que de alguma forma ajudou com que essas pessoas crescessem muito. E eu sou uma improvável total. Então, a minha história, ela inspira muitas pessoas, porque eu sou uma improvável que deu certo. Eu falo que as minhas fraquezas se tornaram minhas maiores fortalezas. Porque quando eu olho para trás da minha história, eu era uma pessoa extremamente tímida. Pensa alguém assim que era bicho do mato, tinha pavor de falar em público. E hoje, ser mentora de mais de 20 mil palestrantes e estar em grandes palcos, ter palestrado em estádio de futebol, ter palestrado na Universidade de Harvard, né, é uma improbabilidade total, né? Nem sei se existe essa palavra, mas é improvável mesmo. E eu também era muito ruim em termos de produtividade, né? Eu sempre fui muito esforçada, muito dedicada, mas eu não era tão efetiva em geração de resultado antigamente. E eu fui estudar e eu descobri o seguinte, que o resultado que você ainda não tem é fruto de algum conhecimento, de alguma estratégia que te falta. Então, eu patinava muito, sem sair do lugar, e a partir do momento em que eu falei, cara, eu não aceito mais isso pra minha vida, eu preciso ter resultado também, eu não vou trabalhar feito uma louca, maluca, e não ter resultado. E aí, eu fui atrás das respostas, eu entendi o que eu tava fazendo errado. E aí, quando eu ajustei as arestas, as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer na minha vida, né? E me tornei uma pessoa não só muito produtiva, mas hoje numa empresa que virou já uma holding, né? Um grupo que tem vários negócios associados, somos 5 empresas já, e dentro desse segmento, a gente tem, no ano passado, alcançou o faturamento de 30 milhões Uau! De faturamento. Obrigada. Parabéns. E aí é mais uma vez aquilo que a gente comentou no início, né? Instituto de Ângela, né? O Instituto de Ângela, mais do que o dinheiro em si, mais do que o faturamento em si, é quantas vidas a gente pôde impactar, quantas vidas a gente pôde mudar, sabe, que foram transformadas, e quanto que, até as pessoas me perguntam, Tati, como que eu posso fazer para vender mais? Eu falei, cara, nada é tão poderoso como o marketing boca a boca. Então, só das pessoas estarem felizes, satisfeitas com o resultado e te indicar, naturalmente a sua empresa vai crescer. E o detalhe eu vejo no marketing digital, a internet, que é uma das ferramentas que eu utilizo para alavancar, potencializar ainda mais o meu negócio, eu vejo que na internet, hoje, ela é muito acessível para todo mundo. É diferente da telinha da Globo, né, que era dificílimo entrar. Qualquer pessoa hoje, com poucos recursos, né, quando eu comecei, eu não tinha recurso nenhum, né, só tendo um celular e uma internet, você já consegue se posicionar na internet, consegue se posicionar no marketing digital e fazer um trabalho bacana. Há quanto tempo você começou, Tati? Eu comecei só na parte de palestras, tem mais de 15 anos. Uau. Agora, no digital, foi em 2015 para 2016 que eu comecei a entrar mais forte, assim, no digital, sabe? E agora a gente tá em 2025, né? Então, eu já me sinto um dinossauro nessa área. Mas uma das coisas que eu percebo muito na internet é que tem muitas pessoas que têm um pico, assim, de viralização, sabe? Nossa, parece que começou ontem, cresceu, assim, numa velocidade exponencial, porque a internet nos propicia tudo isso. Só que, às vezes, a queda também é brutal. Por quê? Porque não tem base, não tem alicerce. Não tem e mais background, ainda, né? Exatamente. Construído. E mais ainda, não tem integridade, entendeu? Então, assim, eu acho que a beleza
é de crescer, e crescer rápido é muito bom, legal, mas é de você crescer de uma forma sustentável, né? Você perceber que a sua empresa, ano a ano, continua crescendo. E isso se deve, não é só pelas estratégias de marketing, vendas, do marketing digital, de crescimento como um todo. Isso se deve justamente à sua entrega, à transformação que você é capaz de gerar. E quanto mais transformação você gerar, mais você vai permanecer crescendo. Então, assim, só de empresa, a gente tem 15 anos de mercado e todos os anos a gente triplica de tamanho de forma consistente. Eu não fui aquela pessoa que cresci da noite pro dia. Eu não fui aquela pessoa que um vídeo meu viralizou e pá, do nada, me tornei a grande, entendeu? Eu fui aquela pessoa que de forma gradativa, homeopática mesmo, né, de gotinhas ali, pra mim às vezes parecia ser imperceptível. Eu acho que eu só tive noção, dimensão que eu cresci, né, olhando as redes sociais que guardam um histórico ali, né, e ouvindo as pessoas falando, porque eu acho que é igual quando você engorda ou emagrece. Às vezes você tá olhando todos os dias pro espelho e você não tem dimensão. Só que aí você vai vestir uma roupa, você vai ver uma foto sua antiga e você fala, nossa, mudei. Verdade. E foi essa sensação que eu tive também, né, trabalhando na internet. Isso é importante que você falou de integridade e também repertório, né, Tati? Porque a pessoa que ela não tem uma trajetória construída, ela não tem repertório. Eu já vi muitos casos, né, eu que realizo eventos internacionais, também palestro a nível global, de ver pessoas que na internet faz e acontece e ao vivo, cara a cara, a pessoa não tem conteúdo, ela não consegue desenvolver uma conversa, você vê que falta ali uma base, falta uma estrutura, né? Inclusive até, aproveitando isso, queria te perguntar, qual foi o maior desafio que você passou até hoje nessa trajetória? Porque na construção, a gente sabe que tem os altos e baixos, né, da nossa jornada. Você pode citar, assim, os principais desafios que você enfrentou? Foram vários, né? Mas, assim, os principais mesmo, primeiro foi de eu realmente me desafiar, assim, e enfrentar alguns medos que eu tinha. Então, por exemplo, eu tinha medo de gravar vídeo, né? Eu tinha medo de estar em grandes palcos. Quantas vezes antes de subir num palco eu ficava pensando, falei, gente, não preciso disso. É muito mais fácil ficar na zona de conforto, sabe? É muito mais fácil eu ficar ali nos bastidores. Pra quê palco? Eu não era uma pessoa, assim, que naturalmente eu queria. No fundo, eu até desejava. Mas eu achava que aquilo era impossível pra mim. Eu achava que eu não era capaz o suficiente. Então, assim, eu falava, não quero palco, tá tudo bem de ser anônima, tá tudo bem de ser escondida, tal. E me desafiar com todo o frio na barriga, com todo o desespero, né, com todo o medo de julgamento e as coisas que travam grande parte da humanidade. Esse foi o primeiro desafio. E aí, quando eu fui me acostumando, porque nada como a repetição, pra você também ficar mais confortável nesse ambiente desconfortável, eu percebi que eu fui me acostumando e treinando o meu corpo e a minha mente para ser esticada. Uau. Então, hoje, né, eu sinto, de certa forma, até um aconchego em ser esticada todos os dias, em ser desafiada todos os dias. E aí, trazendo em termos práticos aqui, né, algumas situações assim que foram bem desafiadoras para mim. O primeiro foi quando eu saí, eu era executiva de uma grande faculdade, né, ali também, vou pular essa parte para não ficar muita parte da história, mas o grande fato é que, sendo bem o resumo, eu comecei nessa faculdade como vendedora de pós-graduação, ganhando R$500 por mês. E lá eu fui crescendo, né, depois de muito trabalho, muita intensidade, e ao longo de 5 anos eu fui promovida algumas vezes até me tornar uma executiva dessa faculdade e ganhar o salário mensal de R$50 mil. Uau. Então, assim, ali eu já estava no ápice da minha carreira. E lembrando que 50 mil naquela época já era muito mais dinheiro do que é hoje, né? Se for calcular o salário mínimo, né? A gente tá falando ali, sei lá, 2013, 2014, né? Se fosse comparar hoje, eu acho que eu tava ganhando tipo uns R$100 mil, ou um pouco mais que isso por mês. Então, assim, eu era respeitada, eu era reconhecida, eu tinha toda aquela autoridade, né? De ser a executiva, a diretora da faculdade e tal. E aí, na época, eu comecei também a dar aula pra turma de pós-graduação. Então, me tornei coordenadora de curso, abri uma franquia da faculdade para mim. Então, me tornei também empresária, mas no sistema de franquia, o que é diferente, porque você já tem tudo pronto, mastigadinho ali, né? Você só tem que fazer a unidade operar, né? Mas você tem uma base. E ali eu fui crescendo e tal. Então, assim, eu tava no auge da minha carreira, e ao mesmo tempo numa zona de conforto, porque aquilo eu dominava, aquilo eu era perita. Sim. E quando eu saí de lá para montar o Instituto De Angela, que é o instituto que eu tenho hoje,
Ali foi um momento de divisor de águas mesmo. Por quê? Porque eu troquei o certo pelo duvidoso, né? Eu descobri, a duras penas, que o jogo de ser executiva é completamente diferente do jogo de empreender. Né? Executiva, eu só tinha que saber muito área comercial e marketing, que eram as áreas que eu já dominava. Agora, quando eu fui empreender, eu tive que lidar com fluxo de caixa, contratos, contabilidade, uma série de áreas que eu não tinha nem noção de como que era, como funcionava. E eu tive que aprender tudo, gostar das coisas que eu não gostava na marra, porque não tinha muita escolha. Eu brinco que é o eu empreendedor e o eu empresário, né? Porque aí na fase inicial a gente acaba por fazer tudo. É o marketing, é o comercial, é o financeiro, é tudo, né? Exatamente isso. Porque aí não tem muitas pessoas para você delegar, né? Então, assim, eu tava ali com um time enxuto, era eu e mais um, né? Basicamente, minha mãe ali me dando um apoio, sendo minha sócia também. E aí, naquele momento, eu comecei a descobrir que o jogo de empreender era muito diferente do jogo de ser executiva. E eu fiz uma série de escolhas erradas. Algumas movidas por ego, por vaidade. Então, eu fui montar minha empresa física, nem precisava, gastei muito dinheiro com estrutura, escritório, sala, móveis, para nem receber clientes lá. A grande parte das coisas eram feitas tudo online e tal. Mas por questões de vaidade, né? Eu preciso ter a minha sede, eu preciso ter o meu escritório físico. Exatamente. Eu queria tudo do bom e do melhor, né? Então, assim, muitas coisas de branding que eu investi, é uma das coisas que eu falo. Branding é importante, marca pessoal é importante. Nunca se falou tanto sobre isso como tem se falado agora. Só que o grande detalhe branding, ele só vem, você tem que saber o time certo das coisas. E o time depois que você gerar caixa. E não tem forma melhor de você gerar caixa numa empresa do que gerando vendas, né? Só que a gente quer fugir, porque vender não é fácil. Vender é você ouvir não o dia inteiro. Né? Vender é você ser rejeitado todos os dias, ouvir não o dia inteiro e continuar, não é fácil. Então a gente tende, e aí eu falo por mim também, ser humano, a gente tende a buscar os prazeres imediatos. A gente tende a buscar aquilo que é uma tarefa mais gostosinha de se fazer. E eu ia sempre para o mais gostosinho, mais encantador, tal, e não para aquilo que, apesar de ser chato ou desafiador, precisava ser feito, era o crucial. E aquela questão, né, de que criança é que faz o que quer, mas adulto faz o que tem que ser feito, né? Exatamente. Eu aprendi isso na marra também, sabe? Só que aí o grande detalhe eu fiz tantas escolhas erradas, assim, por essa liberdade, essa autonomia que eu não sabia lidar com ela, né? Porque de repente eu não tenho ninguém para me mandar. Eu escolho o que eu quero fazer, eu escolho, né, o que eu quero investir, o que eu não quero. E aí eu fui aprender com a vida e a vida bate forte. O grande resultado disso foi que eu perdi muita grana. Eu tinha, na época, acumulado mais de 1 milhão no meu banco, o que também, né, era motivo, assim, de muita alegria. Eu tava na pose de, cara, eu sou demais. Zona de eu conforto, sou incrível, né? Tipo, tenho 1 milhão líquido na minha conta com menos de 30 anos. Que você quer mais o quê, né? E aí eu tava lá me achando. Só que aí, de repente, eu consegui perder tudo isso. Eu tive que vender meu carro, vender o carro da minha mãe para pagar as contas da empresa e precisei fazer um empréstimo no banco de 100 mil reais para ver se aguentava pelo menos os próximos 3 meses pagando salário de funcionário e tudo mais. E ali foi onde eu vi, falei assim, nossa, agora eu tô com a corda no pescoço, eu não tenho muito tempo mais, né? Ou vai ou racha agora, né? Essa expressão nossa brasileira e goiana principalmente. Mas ali foi um momento assim de disrupção mesmo, sabe? Um momento de... exatamente. Um momento que eu falei, agora eu vou aprender para valer. E ali eu precisei fazer escolhas mais assertivas. Ali eu parei de delargar as coisas e comecei a entender melhor o processo. Ali eu larguei de prazeres imediatos para recompensas mais sustentáveis, mais duradouras. Ali eu aprendi, passei por cima do meu ego, vaidade, orgulho, tudo, né? E entrei de cabeça mesmo. E é por isso que eu falo, né? A gente conversou aqui mais cedo sobre a importância do propósito. Se fosse só pelo dinheiro, eu já teria desistido. Porque até minha mãe, que sempre me apoiou, foi um dos momentos que eu senti que ela ficou assim, ela chegou pra mim e falou assim, minha filha, se você tivesse pego o seu 1 milhão e tivesse deixado rendendo no banco, minha filha, você ia viver só com esses rendimentos, olha que coisa maravilhosa. Você não ia nem precisar se matar de trabalhar como você se mata hoje em dia, né? Então, se fosse só pelo dinheiro, eu não precisava estar me desgastando tanto. Só que existia algo além disso, existia um propósito. Tanto é que eu torrei todo o dinheiro que eu tinha, toda a economia que eu tinha, correndo atrás do meu propósito, né? E ali você vai sendo curado, você vai sendo desenvolvido nesse processo. Então, o que ocorreu foi... Ali eu aprendi a virar o jogo,
aprendi novas competências que eu precisava e me destaquei no marketing digital, e foi onde eu comecei nos primeiros lançamentos e campanhas de vendas, já faturar ali 100 mil, depois 1 milhão, e aí foi crescendo até chegar nos 30 milhões que a gente chegou atualmente. E óbvio, no meio desse percurso, vários altos e baixos, porque essa é a vida do empreendedor, né? Às vezes parece uma montanha-russa, né? Não dá para viver nessa montanha-russa sempre, mas aparecem imprevistos, aparecem barreiras no meio do percurso, e você tem que saber ir lidando, dosando tudo isso. Verdade. E também, no caso, quando a gente olha para os desafios, você como treina pessoas, treina palestrantes, né? Qual é o maior desafio que você enfrenta no trabalho em si de treinar uma pessoa e preparar ela para ser um palestrante? Boa. A primeira questão que eu até tive que trabalhar em mim também é porque, assim, é óbvio, você vai treinar alguém, você quer que todo mundo seja o seu case de sucesso, você quer que todo mundo tenha resultado rápido, né? Só que cada um tem o seu tempo. Até porque tem pessoas que já têm um nível de consciência mais alto, já foram desenvolvidas antes. Tem pessoas que você tá pegando muito do zero, então tem pessoas que vão deslanchar rápido e outras não. Né? E tem pessoas que estão prontas e outras não. Então, antigamente eu me culpava muito. E aí vem um detalhe que eu acho que acontece com muitos mentores, por exemplo. Se alguém, eu tô aqui com 10 alunos, 7 deram resultados incríveis e 3 não deram. O que acontecia? Eu, Tati, falava, meu método não funciona porque esses 3 não deram. E eu gastava muita energia nos 3, eu ficava sofrendo nos 3, eu fazia assim, de tudo e mais um pouco, e às vezes não vingava, e eu pensava até em desistir. Cara, eu vou desistir, eu acho que eu não nasci pra isso, eu não sou boa o suficiente. E eu questionava a minha capacidade pelos 3 que não tiveram. Sim. E aí, de repente, eu comecei a olhar e entender isso aí. Isso aí, pra mim, virou uma chave muito grande. Quando eu entendi que... tem até uma frase que fala, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? E é entender também que tem pessoas que, às vezes, ela não tá no momento dela, ou Sim. se ela não decidir fazer a parte dela, ninguém vai poder fazer por ela, sabe? Verdade. Então, hoje, eu treino muito os meus alunos na questão da mentalidade também. Porque a parte técnica tá mais que testada e validada. A parte técnica, todo mundo que aplica tem resultado. Todo mundo que aplica deslancha. Só que o grande detalhe nem todos tem essa disciplina para aplicar. E aí, quem não tem disciplina, quem não tem a garra para aplicar, a gente vai desenvolvendo muito a mentalidade dessas pessoas. Sim. Mas eu tenho total consciência que se a maioria está tendo resultado, Sim. essa minoria é mais uma responsabilidade, é mais com ela do que com o seu método. Exatamente. E qual é o gap que você encontra nas pessoas que te procuram? Porque a gente também vê muitas pessoas que já palestram, né? E também até os iniciantes, mas o que você sente que faz eles te procurarem? Qual que é esse gap que você encontra que é um diferencial seu e faz Sim. com que essas pessoas te procurem para ser treinados por você? São 2 principais. Um deles é a falta de realmente conseguir ter uma ferramenta, um método para embalar a mensagem deles de uma forma mais magnética, de uma forma mais inspiradora. Então, tem muitas pessoas que têm muito conteúdo. Tem pessoas, já fiz mestrado, doutorado, PhD, conhecimento técnico não falta. Só que ele não sabe embalar tudo isso e passar de uma forma que se transforme num espetáculo, de uma forma mais envolvente, mais hipnótica, magnética, sabe? Boa. E a gente tem a estrutura, a gente tem a base para fazer isso. Então, o primeiro elemento que atrai os nossos alunos você quer ser aplaudido de pé, né? Você quer fila de espera de pessoas querendo te contratar, a gente tem o caminho para isso, né? Então, esse é um dos pontos. E aí vem o segundo ponto, que aí esse aqui é a principal dor, é o principal gap que os nossos alunos têm, que é saber vender. Né? Desde saber para quem vender, como abordar, como fechar essas negociações, né? E aí na nossa formação, por exemplo, a gente passa tudo, desde modelo de contrato, modelo de proposta, lista dos clientes que mais contratam, né? Técnica mesmo de vendas. Sim. Mas assim, eu percebo, e eu tinha essa barreira lá atrás, eu até falava assim, cara, eu até consigo vender outras pessoas, eu consigo vender outras coisas, mas eu me vender, sei lá, pode parecer meio arrogante, não sei, sabe? Até porque tá ligado até a base da pessoa, às vezes autoimagem, merecimento, uma série de coisas, as crenças, né? Exatamente, muita questão da mentalidade, como você se enxerga. Uma coisa que eu falo vendas é transferência de sentimento. Então, se você acredita, você vai conseguir vender melhor.
Agora, se você não acredita, fica difícil. Tati, então como que eu faço? Existem sim as técnicas que vão te ajudar nesse percurso, mas uma coisa que você precisa fazer também é acreditar em si. Como que eu faço isso? Eu brinco que todo mundo que se sente incapaz, e essa foi eu lá atrás também, né, eu me sentia muito incapaz. Existe um remédio para isso, é se capacitar. Quanto mais você se capacitar, mais segurança, mais autoconfiança você vai ter. Então, assim, hoje eu tenho uma confiança que, meu Deus do céu, nem parece ser a mesma pessoa quando eu olho para trás. Mas como que eu cheguei até aqui? Eu sempre fui uma viciada em estudar. Eram milhares de cursos, livros. Então, quanto mais eu me capacitei, menos incapaz eu me tornei. Essa é a grande fórmula para você também acreditar em si mesmo e assim conseguir vender muito mais. Excelente, muito importante sobre isso. E para você, o que define o palestrante de sucesso, Tati? Quando você olha para a carreira em si, né? O que para você é uma definição do palestrante de sucesso? Fantástico. O palestrante de sucesso, ele é uma pessoa que ele entende que a mensagem dele precisa ter, a gente mistura vários métodos, né? Tem andragogia, didática, analogias e metáforas, sabe? Então ele é uma pessoa que ele busca não só o conhecimento técnico da área dele, no qual ele é perito, ele tem que ser perito naquela área, mas ele busca o como passar essa mensagem. Então é uma pessoa que buscou desenvolver ferramentas da retórica, da oratória, da comunicação e ousadia também, porque tem pessoas que até falam bem, se comunicam bem, tem uma boa postura, né, um gigante no palco, só que a pessoa não se enxerga assim, não se vê assim, ou prefere ficar no comodismo mesmo. Então, um mix de ousadia, de coragem, com conhecimento técnico na sua área, tem que ter, mas a maioria já tem. E aí vem o terceiro elemento, que é toda a embalagem na forma de oratória, na forma de comunicação, melhorar suas habilidades para isso, porque é o que eu chamo de embalar. Né? Tem pessoas que têm um produto incrível, mas a embalagem não condiz com o produto dele. Então, o que eu trago é uma embalagem. É uma embalagem que vai tornar aquela apresentação uma palestra. Eu falo muito isso. Tati, qual que é a diferença entre apresentação e palestra? A apresentação, gente, a gente tem a apresentação de relatório, apresentação de TCC, apresentação de monografia. É chato para Tedel. Quem que pagaria para assistir uma apresentação de relatório? Ah, eu quero ir feliz assistir no meu final de semana uma apresentação de monografia. Aquelas pessoas que eu só lendo slide também, né? Nossa, Deus me livre. E tipo, você concorda comigo que uma apresentação de TCC, de monografia, ele tem conteúdo? Sim. Conteúdo não falta. Então, eu falo, conteúdo é a matéria-prima, conteúdo é o pré-requisito, tem que ter. Mas o conteúdo sozinho sendo despejado de uma forma aleatória, ele não é o suficiente. Então, o que eu preciso? De uma embalagem para isso, que é o que eu chamo, né, do palestrante memorável. Palestrante memorável não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Então a ideia é, como que eu posso pegar o conteúdo que eu já tenho, a matéria-prima, o conhecimento que eu já tenho, e colocar alguns elementos, um roteiro que faça com que isso fique tão prazeroso, tão gostoso. As pessoas vão assistir a sua palestra, elas vão se emocionar, elas vão rir, elas vão chorar, sabe? E é esse o nome memorável. Porque o que é memorável? Aquilo que fica na memória, aquilo que é inesquecível. Como é que você pode ser uma pessoa e ter uma mensagem inesquecível na vida de outras? Você precisa tocar o coração delas. Tem uma frase de Maia, né, que eu trago muito dentro do nosso movimento, que diz assim: as pessoas esquecerão o que você disse, elas esquecerão o que você fez, mas elas nunca, nunca esquecerão o que você as fez sentir. Quando a gente toca o coração das pessoas, quando a gente toca a alma delas e gera emoção, aí sim nós nos tornamos inesquecíveis na vida dessas pessoas. Verdade. Aproveitando isso, né? Eu já ia te perguntar o que é memorável e foi brilhante. Já agora, como você escolheu esse termo? Como é que ele chegou para você e você falou, é isso? A minha comunidade é memorável, essa é a palavra, a expressão que me representa o meu trabalho. Eu sempre falo sobre a importância de a gente participar dos grupos de mastermind, né? Sim. E foi uma coisa que eu comecei a investir caro nisso desde o início. Aquela frase de Room, que é batida, mas funciona muito, que fala: nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então eu comecei desde muito cedo a estar nos grupos de mastermind e eu me lembro que eu estava fazendo uma transição de carreira em que eu ia sair. Não ia nem sair, porque até hoje eu não abri mão, né? É uma paixão minha e foi o que me trouxe até aqui. Mas eu ia sair do posicionamento de uma expert na área de produtividade
para focar mais, né, na área de comunicação, palestras, que é o que eu atuo mais hoje. Continuo na produtividade porque eu continuo fazendo palestras corporativas, né, e as empresas precisam da produtividade. Então, essa palestra que eu faço nas empresas. Mas na internet, nas redes sociais, meu principal foco é a palestra, a comunicação. E quando eu estava nessa transição, aí eu fui buscar ajuda para os universitários, né? Tava lá no grupo de mastermind, pessoas que já performam muito, faturam muito neste mercado. Sim. E aí a gente começou a fazer um brainstorm de nome nessa época. E isso foi foi antes da pandemia. Acho que foi ali em 2018, mais ou menos. Eu já estava na internet, eu já fazia um barulho grande na internet, só que até então meu posicionamento todo era produtividade, né? E aí nessa transição ainda na internet, o pessoal falou, Tati, o que você quer? Aí eu expliquei todo o movimento, expliquei o que era a ideia, expliquei das palestras e tal, né? E aí o pessoal falou assim, nossa, tudo isso que você tá falando, né? Uma pessoa lá, até hoje eu lembro, a Rafa. A Rafa falou, Tati, tudo que você tá falando aí, sabe uma palavra que eu acho que combina com você? E era uma palavra que eu não tinha consciência, mas eu usava muito. Eu já falava, eu sempre amei essa palavra, mas não tinha pego ela para definir o meu movimento ainda, Sim. sabe? E aí ela pegou e falou assim, memorável. Memorável tem a ver com você. E ela me trouxe essa ideia ali, em 2018, mais ou menos. E aí eu peguei, olhei assim pra ela e falei, nossa, Rafa, faz total sentido. E eu tava o grupo inteiro lá na sala, né? Inclusive, bem, né? Nossa, inclusive tava o HC, né? Que ele já era fortíssimo no digital na época, Sim. com viver de blog e tal. E ele fazia muitos textos memoráveis. E ele tava lá, né? E ele pegou e brincou, né? E falou assim, minha irmã aqui, então vamos dividir o mesmo nome, tamo junto e tal. E aí, como era um público diferente, esse mercado completamente diferente, o dele é texto, né? O meu é palestra e tal. Aí a gente pegou e falou, não, então tá, tamo junto. E aí eu comecei a partir daquele dia falar. Mas era um negócio que já estava dentro de mim e que aflorou ainda mais a partir daquela decisão, daquela escolha em conjunto com o grupo. Muito bom. E como é que você decidiu, por que você decidiu internacionalizar sua carreira e como é que tem sido essa jornada internacional? Porque a gente sabe, né, que no nosso país funciona de uma forma e quando a gente vai para fora, a gente vê um mundo de possibilidades, né? Apesar de que tem muitos brasileiros morando fora do Brasil, quando a gente faz eventos, muitos brasileiros até frequentam as nossas palestras, os nossos eventos, mas você sente diferença da cultura, das pessoas, até mesmo da receptividade, ou como é que tem sido essa jornada internacional para você? Nossa, sente muita diferença. Desde o início, quando eu era pequenininha, que eu comecei só com uma ideia, assim, eu já falava que a gente seria a Harvard, né, dos palestrantes, eu já falava que a gente ia dominar o mundo, né, eu sempre sonhei grande, tem aquela frase de lema que fala, sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né, lá atrás eu sonhava grande, mas eu falava, eu declarava isso, mas ainda não sabia como e, enfim, fiquei muito tempo ali só no Brasil, né? E de um tempo para cá, principalmente na pandemia ali, a gente cresceu tanto no Brasil. No Brasil, a gente é o número 1, maior autoridade. Falou em palestras, acho que é quase impossível alguém estar no segmento de palestra e não ter ouvido falar do nosso método, do nosso nome, né? Não porque a gente é o bambambam, mas porque a gente vem fazendo um trabalho raiz muito forte e consistente, sabe? E com muitos resultados. E aí, o que acontece? Dentro desse movimento, a gente sentiu que o Brasil a gente já tinha explorado quase tudo. Então tá pequeno, né? E eu falei, foi daquela declaração lá de trás. Então tem mais ou menos 1 ano e meio que a gente já internacionalizou até usando a IA. A inteligência artificial, ela facilitou isso aí. Então, a gente traduziu todo o nosso curso online para o espanhol. E a gente já faz campanhas e lançamentos em todo o mercado latino-americano. Então, a gente hoje tem um Instagram, tem um canal do YouTube só em espanhol, né? E a gente já tá aí, daqui a pouco, com 1.000 alunos, né? Só do mercado latino-americano. Então, assim, é incrível. Agora, eu vou até pro Chile, né? Eu falei, nossa, já vou encontrar um monte de alunos lá, né? A gente tem visto no Brasil, eu faço alguns eventos presenciais, tem vindo pessoas da Argentina, da Espanha, e antes vinham, só que eram brasileiros que eram de fora. Agora não. Agora são nativos mesmo do Equador, de vários outros locais que vão para o Brasil para fazer as nossas imersões presenciais também. Então, a gente já vê que está tendo essa necessidade
de fazer eventos presenciais fora também. E aí, o que começou a acontecer também foi, eu já tinha feito uma turnê lá atrás, mas mais para brasileiros que moram fora. Sim. Então, eu lembro que eu fiz uma palestra em 2017 em Harvard, aí eu fiz em Londres, em Miami, em Orlando, em Boston, e aí foi surgindo convites. Fui para Angola, vim para Portugal, acho que uns 2 anos mais ou menos, quando a gente se viu, 2022. né? Foi 2022. Vim para Portugal, e aí são convites de palestras mesmo, né, do mercado, e eu vi que as pessoas estavam sedentas, sabe? Estavam carentes desse conhecimento. Sim. E é uma metodologia que a gente desenvolveu assim, que realmente, geralmente você vê uma pessoa buscando um gringo, uma metodologia, e replica a metodologia do gringo Verdade. ou de alguém de outro país. Copiam muito, principalmente dos Estados Unidos, né? Exatamente. E esse, eu não tinha referência fora, assim, Sim. sabe? Eu sim tive vários mentores ao redor do mundo, né, do Brasil e fora, mas eram mentores ou só de PNL, ou só de comunicação, ou só de liderança, só que juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça e montar essa metodologia singular que a gente montou aqui, do jeito que a gente montou, não existe. E aí foi onde a gente começou a ser chamado para palestrar em vários lugares. E agora eu tô fazendo meus próprios eventos. Então, no ano passado a gente fez um evento nosso em Miami, né? Colocamos também quase 200 pessoas lá. Aqui Muito passou bom. de 200 pessoas Muito aqui em bom. Portugal. Foi lindo. Foi um sucesso Muito bom também. Mesmo. Parabéns, seu evento foi maravilhoso. Foi lindo, né? E obrigada, Sim. porque você, assim, contribuiu diretamente para isso, né? Desde quando a gente se conheceu lá atrás, você é uma pessoa que eu vejo que é muito servidora, né? Você é uma pessoa que transborda muito na vida uns dos outros, assim, e eu vejo que você faz completa diferença. O evento foi impactante e teve sua mãozinha ali, viu? Para Gratidão, isso. eu faço com muito amor. Gratidão, Tati. E aproveitando nisso, qual foi, assim, o seu principal mentor? Né, que você falou que teve vários mentores, mas se você pudesse destacar assim, que foi uma grande referência para você, que você falou, não, essa pessoa realmente fez toda a diferença na minha jornada. Nossa, eu tenho vários mesmo, sabe? Mas, assim, tem até aquela frase de Newton que fala, se eu cheguei até aqui, foi porque me apoiei em ombros gigantes, sabe? Então, eu sou muito grata a várias pessoas que passaram pela minha vida. Mas, assim, na parte, uma pessoa que abriu muitas portas para mim, não é nem como mentora de palestrante. É quando eu comecei no mercado das palestras, né? Ele nunca tinha trabalhado como treinador de palestrante, nem nada, porque na época que eu comecei não tinha curso de palestrante, nem nada disso. Mas ele era organizador de eventos e ele contratava muitos palestrantes. E ele me ajudou muito, né? Foi o Edilson Lopes, que ele era o fundador da KLA, e o Salib, que é o fundador da HSM. Então, nessa parte de palestras, os dois tiveram um papel, assim, fundamental lá no meu início. E na parte de marketing digital, uma das pessoas que marcou minha trajetória, assim, completamente foi o Érico Rocha. O Érico Rocha. O Ladeirinha, ele foi um amigo, né, que deu bons conselhos. A gente tem uma história muito engraçada juntos, tal. Mas ele não chegou diretamente a ser um mentor, assim, sabe? Na época também, o curso dele, ele não tinha curso de marketing digital. Na época, ele estava como sócio da Kátia Damasceno, né? Então, assim, se eu fosse comprar alguma coisa deles, eu ia comprar sobre pompoarismo, sobre sexualidade. Então, assim, ele não foi meu mentor, mas ele foi um grande amigo que contribuiu muito. Acaba sendo um mentor ali, né? Dando algumas ideias, algumas estratégias poderosas. Ah, muito bom. Eu achei interessante uma coisa que eu vi até lá no seu evento, quando você começou a falar das canetas, e eu até trouxe aqui, porque é uma coisa que eu costumo usar, costumo falar, né? Tava lá a Bic e a Montblanc, né? E nessa nossa jornada, quando a gente fala de legado, quando a gente fala também de posicionamento, de construir autoridade, eu costumo brincar que é a analogia das canetas, né? Não sei, até pro pessoal que tá em casa ver, a gente, quando você olha pra Bic, ela é conhecida praticamente a nível mundial. Vários países que você vai tem a Bic, principalmente aquela. E essa Bic aí já é prêmio. Essa sua tampinha... aí já tá prêmio, viu? Produção, arruma aí uma Bic tradicional aí pra nós mostrar aqui a raiz mesmo. Ó. Tem até a tampinha dela aí, que é aquela da tampinha azul, né? Boa. Porque até eu fui num evento de finanças, Tati, agora recentemente, e eles estavam falando. Obrigada. Pode ser só essa aqui. Eles estavam falando, a tampinha azul, né, que é super tradicional, eles estavam falando do valor de mercado da Bic. Porque lá até tava a linha do tempo, cronologicamente, né? Desde 1000 e tal, quando ela foi criada, até hoje, 2025, o mesmo modelo, que é aquela tradicionalzinha transparente da tampinha azul, é algo que, ou seja, eles conseguiram construir uma marca consolidada.
Aquela caneta tem se mantido no mercado, mesmo com a tecnologia, anos, né? mesmo Total. com tudo, ou seja, ela não Vários desapareceu. concorrentes aparecendo. Exato, e ela, mesmo com tudo isso, ela não desapareceu. Ou seja, isso tem um significado de construção, dela se manter no mercado, né? Aí depois, quando você vai e olha, por exemplo, uma Bic custa em torno aqui de €1, né? Em Portugal, no Brasil também, ela é uma caneta mais acessível, né? Nível de valores. Quando você vai para por exemplo, nós como escritoras, né, daqui a pouco até vamos falar também do seu livro, eu, pelo menos, eu tinha aquele sonho de ter uma caneta Montblanc para autografar os meus livros, né, para escrever. Então, na minha trajetória, conquistar essa caneta foi algo que fez muito sentido para mim. Não por branding, não pelo valor da caneta, pelo significado de você escrever não só uma história, mas quando você escreve um livro, para mim, é como se você estivesse plantando uma semente, construindo um legado também. Porque o livro, ele perdura gerações e gerações, né? Então, eu tinha isso comigo, que era um dos sonhos que eu tinha de conquistar essa caneta da Montblanc. E eu achava que era o topo. Nossa, deve ser a caneta mais top do mundo e tudo mais. Quando a gente vai crescendo, você vai tendo acesso a outras coisas e percebendo que existem canetas muito mais valiosas até do que a Montblanc, né? Então você pega, por exemplo, às vezes uma caneta de ouro com cristais, você pega uma Cartier, você pega, enfim, existem inúmeras canetas que custam mais que um carro, às vezes, né? Valores realmente, assim, extraordinários. E isso tudo para dizer o quê? O primeiro ponto, como você tem se posicionado no mercado? Né? Como você é visto pelas pessoas, como uma caneta Bic, que se popularizou, mas que tem tido, né, uma construção consistente, tem se mantido no mercado, mas nem sempre é valorizado como você gostaria. 2, como uma caneta Montblanc, tem um branding, né? Tem ali um certo valor, um certo significado, mas ainda não é o topo da montanha, né? Ou 3, você já reconhece que de fato você é tão precioso que não tem, né, um valor específico associado. Essa parte da construção do posicionamento é importante você levar para a sua vida, fazer uma analogia para a sua vida. E eu achei interessante quando eu vi lá na sua apresentação falando sobre a questão da caneta, porque às vezes são coisas simples, mas que as pessoas não dão atenção, né? Sim, total. E como que você pode ser mais valorizado? Porque, assim, a principal analogia que eu vejo também é qual que é a utilidade? Todas elas é para escrever. Sim. Você pode até ir numa linha mais poética e falar, não, uma caneta é para assinar grandes contratos, Exato. ou para escrever a sua história de sucesso. E sim, existem muitas utilidades, mas você pode assinar grandes contratos com uma Bic ou com uma Montblanc. Você pode, né, escrever sua história de sucesso com uma Bic ou com uma Montblanc. Verdade. A utilidade é escrever. Se todas essas canetas possuem a mesma utilidade, o que faz uma pessoa pagar €1 ou $1, R$1 em uma, né? E, de repente, pagar €2.000 em outra caneta, né? De R$1 para €2.000 tem uma diferença. E cumpre a mesma função, né? Entre Exatamente. E aí a gente pode falar, nossa, é pela embalagem. Sim, a embalagem conta muito. É por isso que nos palestrantes eu trabalho tanto a embalagem deles. A embalagem conta muito. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei aqui, mas no Brasil viralizou recentemente a questão das bolsas de marca, né? Em que alguns consumidores ficaram frustrados quando ficaram sabendo que uma bolsa da Chanel, por exemplo, é feita na China. E ficou sabendo o valor da matéria-prima. E falam, não é possível. Tudo bem, é um excelente couro, é um excelente material, é macio, né? Dá pra ver que é resistente, é com muita qualidade, é com muita excelência, a estética é linda e tal, mas o preço da matéria-prima é irrisória comparado ao valor final que é vendido, né? E, tipo, é feito na China, não é nem na Itália, não é nem em tal lugar que eu pensei que fosse, né? E as pessoas ficaram decepcionadas. E aí, quando a gente vai ver o que é o papel da marca, o que é o papel do branding, né? Não é só a embalagem, não é só o material, é um conjunto, sim, de tudo isso, mas ele vai além, ele vai pro invisível da marca. Então, qual é o seu invisível? Qual é o seu valor que não está sendo visto, sabe? Para isso, a narrativa conta muito. E uma das coisas que a gente faz muito no mundo dos palestrantes nós temos que ser artistas ali e dominar o storytelling, a arte de contar histórias. E a história que você conta
A forma como você conta, tudo isso eleva drasticamente o valor da sua marca e o seu posicionamento no mercado. Verdade. Então, sem você precisar dar preço para si mesmo, as pessoas vão olhar e vão falar: esse aqui dá para ver que é mais caro e eu quero pagar por isso. É mais caro, mas eu mereço ter isso. É mais caro, mas é ali que eu quero estar, sabe? E aí a gente vai segmentando dessa forma. Esses dias eu estava até vendo um amigo meu também falando sobre os ricos, né? Uma das coisas que as pessoas pagam caro é a exclusividade. Eles querem se sentir exclusivos, né? E a partir do momento que tá todo mundo usando, já perde ali um teor de exclusividade. Então, eles já vão buscando outras coisas, né? Então, tudo isso são alguns elementos que você pode pensar dentro do seu serviço, dentro do que você oferece, para você ter um valor maior percebido pelo seu consumidor. Muito importante. E agora, olha, nós vamos inverter os papéis. Chegou um momento do podcast que eu sempre gosto de trazer para o convidado, né? Porque é algo que até eu faço nos eventos também. Quando eu tô palestrando, eu às vezes escolho alguém do público ou às vezes, né, dou um pouco da palavra a todos que estão na plateia e faço eles irem lá no palco, palestrar também, dou o microfone na mão deles, né? E aqui no podcast a gente vai trazer isso também. Então agora chegou a hora de inverter os papéis. Vamos supor que nós estivéssemos no seu podcast e eu fosse entrevistada por você. O que você gostaria de me perguntar? Legal. O que te move? Uma das coisas que me move é essa construção de legado, né? Porque isso envolve para mim muita coisa. Envolve a espiritualidade, envolve a família. Eu costumo dizer que a vida é sistêmica e a nossa comunicação é sistêmica. Então, quando eu fiz essa transição de carreira, que eu fui profissional, né, durante 11 anos, profissional de saúde na área da fisioterapia, e decidi fazer uma transição de carreira para esse universo da comunicação, como palestrante, realizadora de eventos internacionais, eu percebi que o meu propósito estava ligado a isso, a comunicar. E que a mensagem é mais importante que o mensageiro. E aí, eu estudando essa parte do desenvolvimento pessoal, da abordagem de que a nossa vida é sistêmica, tem vários pilares importantes, eu observei que a comunicação também é sistêmica. Assim como nós temos, por exemplo, a nossa comunicação interna, né, o nosso diálogo interno, eu comecei a refletir sobre isso. Como que está a minha comunicação interna? O que eu digo para mim mesmo, né? Será que eu estou me auto-sabotando? Será que eu me motivo, me puxo para cima? Comecei a observar isso. Aí depois eu olhei para o lado espiritual. Como é que está a minha comunicação espiritual, a minha comunicação, né, vertical? Como é que está o meu relacionamento com a minha espiritualidade? Com Deus, porque eu, durante um tempo, parece que era meio neutra, sabe? Sempre acreditei em Deus, mas não tinha relacionamento com Ele. E buscando ali pelo meu propósito, eu também observei a importância dessa comunicação espiritual. E assim como eu comecei a observar a comunicação familiar, como é que estava o meu diálogo com meu marido, com meu filho, como é que estava a minha comunicação com os meus colaboradores, com as pessoas do meu time, né, a nível no âmbito profissional, com os meus colegas de trabalho, como é que estava a minha comunicação social, de que forma... Por que as pessoas, às vezes, gostam de se comunicar comigo, né? Desconectar comigo? Eu comecei a olhar isso, assim como a nossa vida é sistêmica, a nossa comunicação é sistêmica, e isso começou a me mover, começou a me impulsionar. Eu comecei a observar a real importância da comunicação e ver que algumas pessoas, às vezes, negligenciam ou não têm consciência e clareza da importância e da abrangência da comunicação na nossa vida. Porque algumas pessoas, hoje em dia, elas adoecem emocionalmente e espiritualmente por conta, às vezes, do diálogo interno. Os pensamentos, né? O que se passa na nossa mente e vai muito além, é uma coisa, assim, muito profunda. Então, isso me fez, assim, me apaixonar pelo universo da comunicação e me mover não só a comunicar, a procurar comunicar melhor, ensinar outras pessoas também a se comunicarem melhor, porque isso melhora os relacionamentos, tanto a nível pessoal quanto profissional. Então, foi algo que realmente eu percebi que me move, é a comunicação, a construção do legado. Legal. E eu já percebi que você é uma pessoa que tem vontade de vencer, tem vontade de dar certo, assim, na vida. E nem todo mundo tem essa vontade. O que você acha lá atrás da sua vida que gerou esse desejo seu de eu vou fazer acontecer e vou dar certo? A separação dos meus pais. Quando os meus pais se separaram, eu tinha 1 ano e 8 meses e a minha mãe tinha apenas 18 anos de idade. E ela estava num lugar novo, não é? Porque ela é do Piauí, mas eu nasci no Tocantins. E ela
ficou praticamente sozinha, né? Era muito jovem, com uma responsabilidade de uma filha para criar. E tudo que eu e ela vivemos ao longo da nossa vida me fez querer ter aquele desejo muito forte dentro de mim de ajudar a minha mãe a ter uma vida melhor, de quando eu tivesse os meus filhos, eles não precisassem passar por aquilo que nós passamos. Então, isso foi algo que realmente me fez ter esse desejo ardente em mim. Legal. E quais são os seus sonhos para o futuro? Principalmente ajudar muitas pessoas, né, a descobrir o propósito delas e colocar isso em ação, porque algumas pessoas no fundo até já sabem, mas não tem a ousadia, né, necessária e a coragem necessária para colocar em prática, para agir. Eu vou até dar um exemplo, por exemplo, esse projeto do podcast já tem há muito tempo, lá atrás. E aí, sabe quando você vai deixando passar? Não, vai a hora certa, o momento certo. Aí eu engravidei e foi indo. Então, eu identifiquei que às vezes nós temos muitas vontades, muitos sonhos, muitos desejos, mas não colocamos em prática. Então, eu procuro estimular as pessoas não só a sonhar também, mas mostrar que é possível elas realizarem os sonhos delas. Legal, muito bom. Gratidão, Tati. E agora, antes da gente chamar um ilustre convidado, nós temos uma surpresa para vocês. Antes da gente chamar esse convidado super especial para se juntar ao nosso talk aqui, vamos falar um pouco do seu livro, porque hoje uma das coisas que as pessoas também buscam muito, né, nesse cenário das palestras é como ser bem remunerado pelas palestras. Você tem um livro incrível sobre isso, né, que faça a sua comunicação enriquecer você. Como é que foi, assim, que veio, né, a ideia do livro e você hoje ensina para as pessoas como ser bem remunerado, né, nas palestras? Sim. Uma coisa que eu aprendi no mundo das palestras é que toda palestra, ela pode se transformar em outros produtos, né? Então, a metodologia da minha palestra, ela virou mentoria, ela virou curso online e ela virou livro. Então, eu fiz isso na primeira palestra que foi de produtividade, né? A palestra de produtividade virou um livro e o livro virou best-seller, foi um sucesso total. Esse aqui foi o meu terceiro livro solo, né, pela editora Gente, Faça Sua Comunicação Enriquecer Você, e ele basicamente é o compilado da minha metodologia, tanto nos cursos online, quanto nas palestras, tal, a gente trouxe para cá. Então, basicamente, é sobre como que você pode viver da filosofia de um palestrante, como que você pode embalar a sua história e o seu conhecimento, transformando tudo isso numa mina de ouro. Aí aqui tem todo o passo a passo para quem quiser fazer isso acontecer. Tem um prefácio do Joel J, que é um grande amigo, um grande parceiro. Começou comigo lá atrás também no mercado das palestras, e isso trouxe muita autoridade, muito poder, né, que é uma coisa que eu percebo que acontece com todos os palestrantes memoráveis. Então, o livro, ele é o resumo disso, assim, é só esse compilado e uma extensão. Eu falo que palestrante é a palestra é a porta de entrada, né? E a partir das palestras você vai conseguir vender vários outros produtos e serviços, como o livro, por exemplo, e mentorias, curso online e tudo mais. Maravilha, muito bom, Tati, gratidão, viu? Sim. E vamos convidar agora ele é memorável também, viu? Vou dizer que ele é memorável. Tive a honra de poder conhecer um pouco mais da história dele, né? Aqui em Portugal. Inclusive, ele tem origens portuguesas. Apaixonado por aqui, viu? Exato. Nós vamos aqui... Eu até vou deixar a Tati anunciar. Sabe aquela bio dele? Imagina que você vai chamar ele no palco agora, né? Pra palestrar. Anuncia ele aí pra nós, Tati. Imagina uma pessoa, assim, que tem um coração enorme, né, e que foi buscando, foi muito engraçado, porque eu vou ter que revelar, né, pra poder apresentar, eu vou ter que revelar. É meu marido atualmente, né, porque antes a gente casou recentemente, então eu sempre apresentava como noivo, namorado e tal, então é meu marido agora, e é uma pessoa que quando ele me conheceu, ele era zero nessa área da indústria do conhecimento, né? Então, eu não tinha hábito de ir muito em curso, ler livro, tal. Só que quando ele começou a participar disso, ele falou, meu Deus do céu, eu descobri um mundo incrível de possibilidades. E é uma das coisas que a gente fala, né? Tem até uma frase de Einstein que fala que uma mente expandida nunca mais volta para o estado original. Verdade. Então, a mente dele foi expandida de uma forma tão sobrenatural que ele conseguiu transformar
Posso falar, fazer o spoiler Claro, já? pode. Ele conseguiu transformar pipas, aqui em Portugal chama de papagaios, né? Que é brincadeira de criança, de soltar papagaios, soltar pipas. Ele conseguiu transformar isso numa obra de arte e faturar milhões nesse mercado, né? E não só isso, mas chegar em grandes nomes, né? Nos maiores do mundo, em diversos segmentos, ele conseguiu esse acesso aplicando toda essa metodologia de palestras, networking, e ele tem me ensinado todos os dias também, porque além desse conhecimento que ele buscou aqui e já começou a aplicar, né, eu vejo que ele é uma pessoa assim com muita sede também de conhecimento, é uma pessoa que investiga, é um curioso, e ele tem algumas coisas que vem muito dele, assim, sobre como se conectar de uma maneira genuína com o ser humano, sabe? Então ele vai poder explicar com mais detalhes tudo isso. Mas me ajudem a receber no palco, então, né? Com vocês, Cadu Bandeira! Vambora, Cadu! E Seja muito bem-vindo, meu querido. obrigado pelo convite. Gratidão por estar aqui conosco. Daqui pega, né? Sim, pega. Pega os dois. Seja muito bem-vindo, Cadu. Gratidão por aceitar o nosso convite. E parabéns, né, pela vossa trajetória. Porque eu e o meu marido também, a gente empreende junto, a gente tem vários projetos juntos. E é tão prazeroso essa jornada, né, em casal, que é algo que às vezes a gente vê no mundo por aí. Quando a gente tem essa sintonia, é algo que, sabe, que parece que impulsiona os dois a crescer ainda mais, né? Então, eu fiquei muito feliz, eu já disse isso pra vocês, de que realmente o caminho de vocês se encontraram, porque quando a gente olha pra vocês, fala, não, foram mesmo feitos um pro outro, não tem como ver, né, de forma diferente. E eu quero parabenizar isso, agradecer mais uma vez, não só todo o carinho que vocês têm tido conosco, com o nosso time, a questão do evento que foi incrível, né? Mas seja realmente muito bem-vindo, espero que vocês voltem mais vezes, né? Em Portugal também. E fala pra gente também como é que surgiu o Vambora também. Vambora é um brasileiro, né? E a gente morou numa rua que tinham quase 20 amigos. Então, todos os dias de manhã, a galera falava, vamos pro futebol. Vambora. Aí tocavam uma campainha, Cadu, hoje é vôlei. Vambora. Então, sempre a marca Vambora, eram as pessoas que me convidavam e eu era o cara que nunca fui não quero. Era o vambora. Bora, né? Bora. Vamos lá, topo tudo. Então, ali na Zona Norte, eu fui conhecido como Vambora. E um certo dia eu falei, gostei desse nome Vambora, então ficou. Então, era a marca de um amigo querido que veio do Brasil, né? Maravilha. Fala um pouco de ti também, Cadu, para que não só o público de Portugal, mas como esse podcast é global mesmo, né? Para o pessoal te conhecer também. Olha, eu sou uma pessoa que adoro viajar. Eu sou descendente de portugueses, adoro, né, tá aqui. Então, todas as vezes que a Tati fala, amor, a gente tem essas programações, eu sou o primeiro a falar, nossa, tô dentro. Mala tá pronta. A mala tá pronta, vambora. E recentemente foi ao contrário, né, amor? A gente comprou uma casa, nós realizamos um sonho e eu falei, nossa, agora parece que eu não tô querendo sair daqui, parece que eu quero ficar aqui. Mas sou uma pessoa muito extrovertida, de bem com a vida, muito feliz, do lado de uma pessoa que me inspira muito, que me ensina todos os dias a ser uma pessoa melhor, né, Paixão? Sim, e é interessante trazendo uma visão aqui de quem tá convivendo lado a lado todos os dias, né? Eu orei muito a Deus para colocar a pessoa certa em meu caminho. Até contei lá no evento, né? Fiquei 7 anos solteira, brinco, 7 anos encalhada. E fiz minha listinha lá dos 50 itens que eu queria em um homem. E Cadu contemplou esses 50 itens, né? O pessoal falava, é impossível, esse cara não existe, como assim? E contemplou. Mas uma coisa que eu vejo que ele traz muito é essa leveza, né? Ele é um artista. Então, eu, com essa pegada super workaholic, séria, de trabalho, vamos fazer acontecer, tem que vencer na vida e tal. E ele traz essa poesia, ele traz essa leveza, né? Ele é um contemplador da arte, pôr do sol, né? Então, é uma pessoa, assim, que trouxe muita leveza e tá trazendo aqui uma questão não só bíblica, né? Não só de religião, mas uma questão, assim, de vida mesmo, de prosperidade. Já tinham me falado muito, falou, Tati, você já é próspera, você já tem resultados financeiros espetaculares e tal, mas quando você casar com a pessoa certa, você vai ver como que vai ser multiplicador essa prosperidade, né? E a gente pensa, nossa, vai dividir minha atenção, vai me distrair e tal,
mas pelo contrário, assim, foi mais leve, foi mais gostoso, mais divertido, mas ao mesmo tempo multiplicou muito o crescimento, tanto da minha empresa, quanto da empresa dele, dos negócios dele. Então, hoje ele me ajuda muito, hoje ele é um companheiro, assim, gigante, mas ao mesmo tempo prosperou bastante nos seus negócios também, né, amor? Conta um pouco mais dos seus negócios aí. Na verdade, eu não era do digital, e quando eu conheci a Tati, eu era totalmente o oposto dela. Então, pra mim foi, assim, um começo que eu comecei a entender a identidade da Tati, que ela fazia as coisas que ela mais, tipo, amava, né? Os palcos, né? E eu falei, pô, isso aqui seria importante, porque eu era totalmente a pessoa que não gostava de ler, não gostava de estudar. E fui picado pelo bichinho da palestra. Ela fala nos palcos, pô, no dia que você for picado, né, pelo bichinho da palestra, você vai voar. E aí eu tive total interesse em participar. Eu tinha um hobby, que eram os papagaios, né, que no Brasil são chamados de pipas. E eu falei, cara, se tudo que ela faz dá certo e todos os nossos alunos são de distintos ramos, eu vou transformar essa brincadeira dos papagaios numa arte. E aí a Tati deu ali pra mim uma mentoria, me deu um direcionamento, ela falou, vamos gourmetizar esse seu produto. E aí eu criei uma identidade e coloquei em prática. Então os papagaios começaram a se transformar em obras de arte, né, que são feitos de papéis de folha de pipa. E esses quadros, né, foram vendidos para grandes celebridades. E aí em pouco tempo de Instagram, usando todas as redes sociais, que isso daí era uma orientação da Tá, eu fui crescendo muito. Então em 3 meses a gente alcançou o Neymar Júnior. Nós fizemos uma arte para ele, essa arte foi entregue lá dentro do PSG, no camarote do Neymar. Passaram-se mais 3 meses, a gente foi contratado pela Fórmula 1. Em 2022 eu representei o Brasil, nós fizemos um quadro do Lewis Hamilton. Então em 2022 a gente fez uma coletiva de imprensa de um dos maiores pilotos do mundo. E consequentemente a gente começou a sair muitas mídias de televisão, a ponto de até ser visto pelo Romero Brito. A gente recebeu também um convite para estar lá nos Estados Unidos com o Romero Brito. E isso só fez com que a minha arte ela fosse cada vez mais valorizada. Então é o que a Tati falou, Gym Room, né, amor? Nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. Então eu comecei a participar de grandes palcos e em pouco tempo essa empresa aí ela decolou. É a brincadeira que virou arte e virou a minha profissão. Deixa aí também a tua página, Cadu. Fala pro pessoal poder seguir também para acompanhar o seu trabalho, porque realmente é incrível a arte do Cadu. Eu fiquei encantada com os quadros dele, capacete personalizado, vários artigos, né? Muitos. Ó, quem quiser conhecer meu Instagram é @vambora_Cadu. VAMBORA_CADU. Cadu. Vambora, Cadu. Tati também já deixa seu arroba aí também. Sim. O meu, acho que vai ter ajuda aí depois do escrito, né? Por conta do nome complexo, mas eu vou soletrar aqui. Basicamente é @Tati_DeAngela, que é o meu sobrenome. Mas aí o Tati tem um H no Ti, T-A-T-H-I, e o DeAngela é D-E-A-N-D-H-E-L-A. Boa, que assim o pessoal também acompanha mais o trabalho de vocês. E, Cadu, conta um pouco também que eu achei super interessante, como vocês se conheceram, né? Pode contar pra nós? Posso. Na verdade, em 2020, eu passei por um processo por conta da pandemia. Tive um término de um relacionamento por conta da minha namorada na época. E em setembro, outubro, novembro de 2020, eu passei por um momento que eu fiquei mais quieto das redes sociais, né? Tava triste. Uma pessoa tinha terminado comigo, a questão das artes dos pipas aconteceu nessa época, e a Tati apareceu pelas redes sociais, né? Às vezes eu respondia a Tatiane DeAngela, às vezes não respondia por um momento meu mesmo de luto. Você chegou a pensar que era pegadinha? Você olha assim... Olha, eu olhava ali um perfil incrível de Instagram, uma linda mulher, e o problema não era, né, as redes sociais, nem ela, o problema era porque eu tava passando ali por uma turbulência. Né? E aí é legal porque a Tati, até nas palestras dela, ela conta que foi um momento que ela decidiu na vida dela, pô, o que eu faço na minha carreira profissional? Por que a minha empresa, né, ela tem tanto sucesso que eu não tenho na minha vida pessoal? E aí ela, em contato, aí, quer contar essa parte porque eu sei que ela adora? Ela, foi muito bom. Ela passava ali por uma psicóloga e ela falava, pô, o que eu preciso, né? E ela foi orientada, ela falou, olha, Tati, tudo que você faz na tua empresa que faz você ter sucesso,
o que você pode fazer na sua vida pessoal? Então, cara, você tá ali na tua empresa, você corre, você delega. Então, faça mesmo. Sempre as pessoas, né, que chegaram em você, vamos fazer um teste. A gente pode ali escolher alguém, mas a Tati tinha uma crença, porque pra ela, homens bonitos, né, eles traem. Então, ela também ficou naquela questão de, pô... Vou escolher homem feio, que é pra não ser traída. Eu vou escolher homem feio, porque aí eu não vou ter problema. Só que como até então a brincadeira era um teste, ela falou, vou testar com esse menino bonito. Vou treinar com ele. Vou treinar. E eu fui um teste. A gente, na verdade, depois de alguns meses... eu abri as redes sociais da Tati, aí eu comecei a ver, né, alguns dos depoimentos que ela sempre foi uma pessoa assim incrível pra questão assim de empresa, dos alunos. E eu falava, meu, essa menina tem alguma coisa de diferente, porque passei um dia inteiro praticamente vendo as redes sociais dela. Sim. E aí, depois de 2 meses, eu respondi ela, eu mandei um áudio de 9 minutos... para uma pessoa da produtividade. E aí... Aquele momento eu falei, podcast, não foi nem foi um podcast. Na hora que eu vi aquele áudio, eu falei, ai meu Deus, não deve ser ele não, viu? Não deve ser ele, porque 9 minutos sem caminhamento. 9 minutos. E aí se passaram 2 meses, a gente começou a estar mais próximo. Sim. Eu comecei a fazer um pouquinho desses bastidores dela. E, cara, desde os primeiros eventos eu já comecei a meio que gostar. E o legal de tudo é que a Tati nunca me exigiu que eu fosse uma pessoa pra estar ali junto dela. Ela falou, olha, se você gostar, se você sentir desejo, vem e copia e cola, porque vai ser muito bom pra você. E aí, desde então, a gente tá ali esses, né, amor, meses todos juntos, a gente tem ali uma vida a 2, que é o que ela falou, é muito incrível ter pessoas do seu lado que te apoiam, né? E a Tati, todos os dias, ela é uma inspiração pra mim, porque eu sei o quanto eu mudei, o quanto eu sou grato por Deus ter colocado ela no meu caminho. Muito bom, parabéns. E para vocês, como é construir um legado no casamento? Assim, a construção da família, né? Qual é a visão de vocês sobre isso? Isso é uma das coisas que a gente conversa muito também, né, amor? Assim, inclusive, hoje a gente tava já filosofando, né? Um pedindo feedback pro outro. O que você acha que eu posso melhorar? O que você acha que eu posso fazer diferente e tal? E assim, somos... já tá 2 anos, né, de casamento. 2 anos de casados. E a gente tá junto desde dezembro de 2020. Então, são 5 anos juntos. Né? E as pessoas olham e falam assim, nossa, são recém-casados, né? Com esse carinho todo e tal. E eu e o Cadu, a gente tem um combinado. Nosso combinado é... A gente nunca pode deixar esse amor, esse carinho morrer, porque as pessoas normalizam algumas coisas, né? Tipo assim, no início é uma paixão, depois já é um tratando o outro de qualquer jeito e tal. E a gente não, a gente tem alguns combinados, porque eu falo, tudo tem que ser feito um acordo de convivência mesmo. Sim. Então a gente conversa sempre, fala assim, olha, nunca vamos deixar o carinho morrer. Se algum dia um falar com o outro de uma forma que a gente não gosta, porque às vezes você tá no olho do furacão, às vezes você tá estressado com outros motivos, e você quer descontar em quem tá perto de você. E a gente combinou, falou assim, não vamos descontar em quem tá perto, porque se a gente tem todo o cuidado para tratar um estranho, a pessoa mais importante é quem tá do nosso lado todos os dias, é quem tá nos apoiando em todos os nossos projetos. Então, mais ainda, a gente tem que tratar bem quem tá do nosso lado e não descontar alguma raiva, alguma situação. Então, a gente tem muita humildade de, às vezes, pedir desculpa um pro outro. Nossa, aquela hora eu falei com você de uma forma que eu não deveria falar, me perdoa, sabe? Sim. E alimentar cada vez mais esse carinho, esse amor, esse cuidado, de ter diálogo, sabe? Eu e o Cadu, a gente só brigou uma vez na vida, que foi no noivado, né? Foi um episódio, olha, impactante. Nesses 5 anos, no noivado, né? E aí, a gente se resolveu. Falo assim, que era a prova de fogo, né? Sim. Mas até o pessoal saber, porque é engraçado. Depois que passa, é engraçado, né? No dia não foi, não. Mas, basicamente... Conta aí, Cadu, conta aí pra nós. Eu tenho que só fazer a parte que ele não vai ter coragem de falar. Vai. Tem uma parte que ele não vai ter coragem de falar, eu falo, mas depois você continua. Tá, combinado. Que é a parte seguinte, Cadu, ele não sabe guardar surpresa, entendeu? E aí ele me contou que ele ia me pedir noivado. Então, assim, criou-se uma expectativa. E quando você cria uma expectativa, é muito fácil você se frustrar, né? Você que tá em casa, imagina só, 7 anos solteira. Aí você fica sabendo que vai ser pedido em casamento. Como é que fica o coração nessa hora, né, Tati? Mulheres compreendem.
Não, e tipo, em Paris, amor, nós vamos pra Paris, uma viagem, né? Nossos amigos que são fotógrafos estavam lá, eles iam fazer toda a cobertura da situação, do evento. E aí tem restaurantes, aqui em Portugal também é assim. Sim. Lá em Paris tem restaurantes que se você não reservar com meses de antecedência, esquece, você não consegue o lugar lá. E aí a gente reservou, né, o dia, vai ser lá no Rio Sena, um jantar icônico, tal. Então tava aquela expectativa, tudo programado, data e tudo mais. E aí Cadu, dessa projeção da vida profissional que ele já compartilhou aqui, né, tava aquele auge e tal. E aí apareceu pra ele o convite que ele já tinha comentado aqui, que era estar no espaço VIP, no camarote do Neymar. Detalhe, ele não podia levar ninguém com ele, era só pra ele. E detalhe, ela era no dia e horário do jantar em que ele me pediria em casamento. Aí, o dilema, amor, quer continuar? Bom, eu tive que antecipar que eu ia pedir a Thay em casamento, porque ela tem uma agenda que é hora em hora, minuto em minuto, a agenda tá marcada. Sim. E eu falei, olha, nessa data não programa nada. E do Brasil eu tinha feito lá, a gente tinha feito o check-in, que a gente já tá lá no Rio Sena, a gente já tá lá em Paris, almoçando, seria tudo maravilhoso, né? E o que aconteceu é que em Paris, o pessoal do Neymar, ele viu que a gente estava na França e eles me prometeram aqui no Brasil que um dia eles iam retribuir uma arte que eu tinha feito pro Neymar. E aí, na França, eu recebi um ingresso VIP para estar dentro do camarote, assistindo a final do Paris Saint-Germain. Uau. E ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz, eu fiquei um pouco tenso porque era exatamente no nosso horário do pedido do casamento. E aí eu sentei com a Tati e falei, olha, aconteceu essa situação aqui, não estava programada, mas eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu vou lá assistir o Neymar, ou a gente vai ter ali o nosso casamento. Então, nos primeiros 10 minutos foi meio que um conflito, né? Tati queria me pegar pelo pescoço. Tipo, ó o dilema, né? E aí, eu escolho o Neymar ou a minha futura esposa? Era tipo um dilema. E aí eu falei, você vai me trocar pelo Neymar, né? A dramática. E aí, óbvio, né? Fiquei emburrada com tudo isso, né? Tiveram outros fatores também, assim, né? A questão da mulher também, né? A gente fica mais sensível. E aí eu falei, nossa, porque ele ficou muito empolgado. Sim. E aí eu falei, cara, você tá mais empolgado com o Neymar do que com o nosso casamento, né? Você não tá tão empolgado assim comigo. E aí foram vários DRs ali, várias discussões para poder chegar num consenso. Mas ele foi, né? Foi pro Neymar. E depois eu entendi também, porque eu falei, cara, é uma projeção muito importante para a carreira dele, para a vida dele. E eu, se eu o amo, eu preciso apoiar ele também nos sonhos dele, nos projetos dele. E entender, eu fui sozinha lá pro restaurante, né? Com os fotógrafos. Andar de Ferrari, né, Tati? Aí foi afogar as mágoas no dia seguinte, porque a gente ficou um pouquinho emburrada ali, né? Tem que ter o processo, a curva de aceitação. Aí no dia seguinte, só aloquei uma Ferrari e fui passear de Ferrari em Paris pra afogar as mágoas enquanto tava emburrada. Vivi. Mas aí depois a gente se resolveu e deu tudo certo também. Olha, muito bom. Agora, olha, nós vamos fazer uma rodada speed. Como é que funciona? Eu vou virar aqui a ampulheta, eu vou falar uma palavra e vocês digam o que significa essa palavra para vocês, em uma palavra ou numa expressão breve, tá bem? Aí pode escolher quem vai falando os dois, o que significa para vocês. Então, a primeira palavra, diga o que significa para vocês. Fé. Tudo. Para mim, fé é você realmente acreditar naquilo que parece ser impossível e confiar que Deus tem algo maior e melhor para nós. Boa. Família. Estamos construindo a nossa. É um sonho hoje para mim, né? Nosso sonho, na verdade. E um porto seguro. É, um porto seguro. Boa. Pandemia. Posso começar? Pandemia mudou a minha vida. Pandemia me fez ser a pessoa que eu sou hoje e também por ter conhecido a Tati na pandemia. Ah, que lindo. Pandemia para mim foi crescimento exponencial e improvável, porque pro segmento de palestras, que é aglomeração presencial, todo mundo pensou que eu fosse quebrar e eu tripliquei de tamanho. Uau. Networking, conexões. Cadu. Uma palavra que define network. Cadu. Boa. É o cara do networking. E para você, acesso, oportunidade? Acesso. Boa. Para mim é onde eu tô hoje, por conta do meu networking. Uau. Deus. Tudo de novo. É. Né? Deus é tudo para mim também. Empreender.
Nossa, você tem que ter muita determinação. São para poucos. E liberdade ao mesmo tempo, né? É a liberdade de você poder mandar e poder decidir o que você quer. Vai colher consequências de tudo, mas é a liberdade. Uau, muito bom. Para nós finalizarmos, para vocês deixarem uma mensagem para o público que está assistindo esse episódio, na vossa visão, como construir um legado, né? Como deixar um legado em todas as áreas importantes, assim, da nossa vida? Olha, um legado para mim é eu fazer o que eu amo, com toda a qualidade e perfeição do mundo, e fazer com que as pessoas também, né, façam o mesmo. Para mim, legado é sobre fazer algo nesta vida que dure muito mais do que a nossa própria vida. Então, tá muito atrelado a mudar a vida das pessoas, a impactar a vida das pessoas. Eu vejo que o mundo é um mundo que todo mundo busca muitas realizações, principalmente materiais. E sim, elas são boas também e a gente merece, tem que viver. Só que é muito sobre o quanto humano nós somos, genuíno nós somos e o quanto nós somos capazes de mudar a vida de outras pessoas a ponto de sermos memoráveis na vida delas. Uau, muito bom! Muito bom, gratidão pela vossa presença aqui, pela vossa participação e que vocês levem, né, na vossa bagagem a consciência de que o vosso legado tem feito a diferença na vida das pessoas, né? E que vocês são luz na vida de outras pessoas, assim como vocês fazem a diferença na minha vida. Eu espero que todas as pessoas reconheçam, sabe? E honrem, porque muitas vezes a gente ajuda muitas pessoas, a gente impacta a vida de muitas pessoas e nem sempre a gente recebe, né, o reconhecimento. Mas se ninguém ainda disse, talvez, não ninguém, mas talvez às vezes aquela pessoa que você mais esperava ainda não deu esse reconhecimento para vocês, eu tô aqui para dizer que vocês têm feito a diferença sim e perseverem, porque a gente sabe que os desafios vêm e quando a gente persevera, a gente sempre alcança muito mais do que a gente imagina. Muito obrigada pela vossa participação aqui conosco no Global Talks. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Obrigada. Obrigada.